Como dizer mais ou menos em inglês? Se você diz so-so ou então more or less, você precisa assistir esse vídeo. Hey guys, how's it going? Aqui é o Lucas Gilbert, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar como dizer mais ou menos em inglês. Mais ou menos é uma coisa que a gente fala bastante em português e que a gente tende a falar bastante em inglês também, mas sempre surge a dúvida qual é a melhor forma de dizer mais ou menos. Você tá com fome? Ah, mais ou menos. Você tá com frio? Ah, mais ou menos. Ou seja, nem muito, nem pouco, nem sim, nem não. Então vamos ver agora como dizer isso da forma mais comum e mais natural possível em inglês. Mas antes da gente seguir com a nossa aula, eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, se você ainda não é um inscrito, se tornar um membro aqui da nossa família para acompanhar todas as nossas aulas de inglês, todas as nossas dicas, que eu tenho certeza que vai ajudar muito o seu desenvolvimento. E clica também no sininho das notificações, esse sininho fica do lado do botão vermelho, que lá você vai ativar o modo que o YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo, quando tiver aula nova, e dessa forma você não vai perder nenhum conteúdo que a gente posta aqui no canal. Então se inscreve, aperta no sininho e bora pra aula. A primeira forma que a gente aprende a dizer mais ou menos em inglês é a palavra, a expressão so-so. So-so quer dizer mais ou menos. Isso é verdade ou é mentira? É verdade, mas se eu fosse você, eu pararia de usar essa palavra agora. Apesar de so-so não estar errado, é uma palavra muito estranha para nativos que falam inglês. Não é uma palavra muito usada e muitas vezes é usada só para crianças muito pequenininhas, sabe, que estão aprendendo a falar ainda, e aí ao invés de falar uma resposta completa, elas simplesmente falam so-so, quer dizer tipo mais ou menos. Fala até aquele gestinho com a mão assim, sabe? Então coloque isso na cabeça, so-so não é uma boa opção, tire isso do seu vocabulário e vamos entender agora melhores formas de dizer mais ou menos. Outra forma muito comum que brasileiros dizem mais ou menos em inglês é o nosso famoso more or less, porque é a tradução literal de mais ou menos. More, mais, less, menos, more or less, mais ou menos. Só que no inglês a gente usa o more or less muito pouco e principalmente em uma situação, quando a gente quer falar mais ou menos no sentido de aproximadamente, quando essa frase está ligada com números. Então, por exemplo, we had to wait for 3 hours, more or less. Nós tivemos que esperar por 3 horas, mais ou menos. Ou então, there were 200 people at the party, more or less. Ou seja, tinham 200 pessoas na festa, mais ou menos. E repara que o more or less fica no final da frase, não fica antes do número. A gente não fala we had to wait for more or less 3 hours. Soa esquisito. A gente coloca o more or less no final da frase. Mas essa não é a forma mais comum de se dizer aproximadamente. Apesar de estar certo, para dizer mais ou menos no sentido de aproximadamente, tenta evitar de usar o more or less e começa a usar o about. Só que dessa vez o about vem antes do número. Por exemplo, we had to wait for about 3 hours. Ou seja, a gente teve que esperar por aproximadamente 3 horas, por mais ou menos 3 horas. There were about 200 people at the party. Ou seja, tinham mais ou menos 200 pessoas na festa. E como dizer mais ou menos, por exemplo, numa resposta de você tá com fome? Mais ou menos. Você tá com frio? Mais ou menos. Como é que eu uso esse mais ou menos se não é nem o so-so, nem o more or less? Existem duas expressões para serem usadas nesse caso. A primeira é kind of e a segunda é sort of. Elas não têm diferença nenhuma, significa a mesma coisa, só que kind of é mais comum no inglês americano e sort of no inglês britânico. E essas palavras também têm contrações, ou seja, tem como a gente juntar o kind of numa palavra menor, que é informal, mas na linguagem da palavra eles usam muito, que ao invés de falar kind of, eles simplesmente falam kinda, kinda. E sort of vira sorta, sorta. Então é muito comum a gente ver as pessoas falando kinda ou sorta. Você pode responder uma pergunta simplesmente com kinda ou sorta. Are you hungry? Kinda. Ou então, do you like heavy metal? Por exemplo, você gosta de metal, heavy metal, aquele gênero musical? Você gosta disso? Sorta. Mais ou menos, meio que eu gosto. E você pode usar também o kinda ou sorta numa frase. Por exemplo, I kinda speak English. Ou seja, eu meio que falo inglês, eu falo um pouco de inglês. I kinda speak English. E para terminar, tem mais uma forma para a gente dizer mais ou menos, por exemplo, quando você não gostou muito de uma coisa, mas também não desgostou, ou então quando você não está muito bem, mas você também não está mal. Então é esse meio termo, quando a gente vai falar nesse sentido de meio termo, a gente pode simplesmente usar as palavras ok
ou not bad. Se você pergunta para uma pessoa como ela tá, como por exemplo, how are you, how is it going, how are you doing, quando você faz esse tipo de pergunta e a pessoa responde, oh, I'm okay, esse ok geralmente significa mais ou menos. Geralmente quando alguém te pergunta, como é que você tá? Você fala assim, tô bem, obrigado, tô bem. Esse tô bem em inglês geralmente é um I'm good, ou então um I'm fine. Quando a pessoa fala I'm okay, significa tipo assim, tô de boa, tô bem, não tô ótimo não, mas tá tranquilo. Geralmente tem alguma coisa que tá incomodando essa pessoa. O mesmo vale para o not bad, ou seja, não tô ruim. Quer dizer que eu não tô bom. Porque se eu tivesse bom, eu falaria bom e não ruim. Então, how are you? Not bad. Não tô ótimo também não, mas também não tô mal. Então, você vai num filme, por exemplo, e você não gosta muito do filme. Aí eu vou te perguntar assim, how was the movie? Como é que foi o filme? Você fala, it was okay. Então, not bad. Mais ou menos. Ou até, how was your trip to Colombia? Como é que foi sua viagem pra Colômbia? It was okay. Foi bom, foi legalzinho. Então é isso, mais ou menos em inglês. Evite o so, more or less, só para números no final da frase, só que não é tão comum, use mais o about. E para perguntas normais, que a resposta vai ser mais ou menos, tente sempre usar o kind of, sort of, ou então as contrações kinda e sorta. E também existe a possibilidade de você usar o ok ou not bad, uma coisa que não é nem muito boa nem muito ruim. E o que você tem que ter em mente é que existem certos tipos de palavras que não é que elas estão erradas, mas é que elas não soam muito bem, ou então que elas não são muito usadas. Então, você vai dar de cara que o seu inglês é um inglês estrangeiro, é um inglês que não é completamente fluente, que não é um inglês tão natural. E para muita gente isso pode incomodar, pode ser que outras pessoas julguem, tem sempre essa chance que é meio chato. Então por isso que é sempre importante expandir o vocabulário, é sempre importante tentar entender como que o inglês é realmente usado na prática. E não simplesmente saber, isso aqui tá certo, então eu vou usar porque não tá errado gramaticalmente. Não, mas como é que as pessoas realmente usam? Como é que as pessoas vão se sentir mais confortáveis em entender a sua mensagem? Por isso que é tão importante expandir o vocabulário, você ter um inglês mais rico, mais completo. Inclusive por isso eu fiz um vídeo, por exemplo, para você parar de usar muito a palavra very. Vou até deixar aqui em cima o vídeo, não sei de qual lado não, acho que é desse lado aqui. É desse lado aqui, me falar que é desse lado. Eu falei num vídeo que é você parar de usar a palavra very. Very tá errado? Não tá, mas seu vocabulário pode ser mais rico, seu inglês pode ser melhor, caso você troque um very good, por exemplo, por um amazing. Existem outras palavras para substituir. E o mais ou menos, parar de dizer so ou more or less, é para poder realmente melhorar o seu inglês. Então é isso, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu quero te pedir para dar um like aqui embaixo, dar um joinha aqui no vídeo, porque é dessa forma que eu fico sabendo que você gosta desse tipo de vídeo, que você gostou do conteúdo, para eu fazer inclusive mais aulas como essa. E se você ainda não é inscrito, eu vou te convidar mais uma vez, se inscreve aqui no canal, clique no botãozinho inscrever-se, esse botão vermelho aqui embaixo, ativa o sininho das notificações para você não ficar de fora de nada, ficar muito feliz em ter você aqui como inscrito no canal, chama seus amigos para se inscreverem também, tenta converter pelo menos um inscrito aqui pro canal, que vai fazer toda a diferença do mundo para mim, de verdade, chama o pessoal para estudar inglês aqui comigo também. E para ter acesso ainda a mais dicas de inglês, mais conteúdo, quero te convidar para me seguir lá no Instagram, @lucasgilbert. Só colocar lá @lucasgilbert, lá tem conteúdos diários, tem muita interação nos stories, tem bastidores, tem muita coisa bacana que vai ajudar ainda mais o seu inglês. Então me segue lá, @lucasgilbert no Instagram. So that's it, espero que você tenha gostado, and I see you later.